Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Aqui nós estamos nesse domingo à noite, quando muitos dos nossos irmãos estão participando das lives das suas igrejas, dos seus pastores. Mesmo assim, nós temos tido a alegria de ter muitos irmãos que já participaram da live das suas igrejas, ou que ainda vão participar mais tarde, e estão conosco. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos queridos e amados irmãos mais uma vez. Estamos felizes porque o Senhor nesse tempo tem alegrado o nosso coração, tem nos confortado, tem nos dado o consolo, tem nos dirigido a águas tranquilas. E isso é maravilhoso, porque o nosso Deus, Ele não é Deus apenas em tempos de bonança, mas é como aquele cântico: se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ou se curado for, se tudo der certo, ou se não der, enfim, o nosso Deus, Ele é Deus e independe de circunstância, independe de mim, independe de você. Deus não precisa de mim para te abençoar, mas Deus, na sua infinita bondade, decide que ungiria pessoas, que usaria pessoas, que outorgaria alguns dons espirituais pessoas, ou aliás a todos nós, para que uns abençoassem os outros, para que por Ele e para Ele nós pudéssemos abençoar uns aos outros. É maravilhoso estarmos juntos, é maravilhoso estarmos nesse tempo podendo compartilhar a palavra, não é? Nós, além de compartilhar a palavra agora, temos o privilégio de poder compartilhá-la com outros. Então você, quando você abre uma sala de vídeo, ou você compartilha essa ministração, você está pregando a palavra também. Você está ministrando a palavra a outras pessoas. Talvez você diga assim: mas eu nunca preguei, eu não tenho dom para pregar, não é? Mas você pode transmitir a mensagem. Há um tempo atrás, eu encontrei com um senhor, isso há uns 5 anos atrás, encontrei com um senhor de mais de 80 anos de idade, que disse que gostaria muito de ser como eu era. Pelo fato de ele ter me ouvido pregar, pelo fato de ele ter me visto pastoreando e pregando a palavra. E eu perguntei ele por quê. Ele disse: porque eu gostaria muito de poder pregar o evangelho dessa maneira. Eu já estou com mais de 80 anos, acho que não dá tempo mais para mim, e eu nunca consegui pregar da forma que o senhor prega, do jeito que o senhor prega. Eu gostei muito e gostaria muito de ser assim. Naquele tempo eu me lembrei de muitos anos atrás. Eu me lembrei de um período, de um tempo de cerca de mais de 30 anos atrás. Eu estava ao lado de um pastor muito querido meu, que parecia saber a Bíblia de cor, que parecia ter a Bíblia implantada no seu cérebro. E um dia eu disse para ele que eu gostaria de ter aquela mente, de ter a mente que ele tinha, que apesar dos seus 74 anos, ele tinha uma memória perfeita, maravilhosa. E ele perguntou por quê. Eu disse: porque eu gostaria muito de conhecer a Bíblia, de saber a Bíblia como ele sabia. E ele disse uma coisa para mim. Ele disse: filho, isso não é inteligência, isso é prática. Queridos, ligando ao que aquele pastor falou comigo, e agora um homem com o dobro da minha idade praticamente diz para mim que gostaria de ter a mente que eu tinha, ter o dom que eu tinha. Eu me fez lembrar de tudo isso, e eu disse para aquele homem: o senhor já prega o evangelho, porque o senhor, com esse sorriso que tem,
com esse desejo que tem, o Senhor já está pregando a palavra. Então, querido, entenda que anunciar a palavra, administrar a palavra do Senhor, você faz isso do jeito que você é, porque o Senhor te criou assim, te deu os dons que você tem, para que o nome dele seja glorificado e que outras vidas sejam edificadas. Então é por isso que nós estamos aqui, porque apesar da nossa pequenez, apesar da nossa simplicidade, apesar das nossas falhas, apesar de ainda ser muito amador nessa ideia de live, aqui estamos, porque desejamos muito que essa palavra alcance o maior número de pessoas possíveis. Nós queremos muito ver o Brasil e o mundo conhecendo o Senhor. Nós queremos adorar a Deus por esse privilégio, por poder aprender nesse tempo. Nesse tempo, eu tenho desfrutado de alguns aprendizados. Eu tenho desfrutado de uma expansão na área do conhecimento, e eu fiz um propósito de que antes de terminar de estudar toda a Bíblia, eu não vou ler outro livro. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, quando nós estamos falando aqui de prática, a palavra de Deus diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. As tempestades vieram, os ventos vieram, os rios correram, mas deu contra aquela casa e aquela casa não caiu. Mas a Bíblia diz que aqueles que ouvem essas palavras e não as põem em prática é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a Bíblia diz que os mesmos ventos, as mesmas tempestades, os mesmos rios combateram contra aquela casa, e a Bíblia diz que ela caiu, e Jesus acrescenta dizendo: e foi grande a sua queda. Então, qual é o nosso grande desejo aqui? Não é que os nossos queridos ouvintes, irmãos, amigos que nos ouvem, que nos veem, possam gostar do que estão vendo, gostar do que estão ouvindo, mas que possam entender e colocar em prática aquilo que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, tem nos ensinado. Nós estamos, no decorrer desses dias, falando dos cânticos dos degraus. Nós estamos, como tenho dito, num tempo de preparação, num tempo de transição. Talvez você nunca teve um tempo onde você foi orientado e até mesmo debaixo de alguns decretos legais de ficar em casa. Enquanto alguns veem dessa forma, outros disseram assim: nós nunca vimos uma batalha tão fácil de vencer porque nós não precisamos sair de casa. Enfim, aquilo que eu tenho falado aqui, a crise, os problemas que estão ocorrendo, eles não são planetários, eles são pessoais, são individuais, não é? E nós temos aprendido durante esse período que durante a peregrinação de casa, da sua cidade para o templo, o povo de Deus passou por altos e baixos nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas decisões, na sua forma de orar, na sua forma de adorar a Deus. Passou por uma série de altos e baixos. Nós vemos o povo passando por um momento de aperto e pedindo socorro, vemos por um momento de angústia e pedindo alívio. Nós vemos o povo passando por uma série de situações. Hoje mesmo pela manhã nós falamos aqui que o cântico do Salmo 129 diz que muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Muitas vezes me angustiaram.
Muitas vezes eu senti como se tivesse passado um arado sobre as minhas costas e os sulcos eram extremamente compridos, intermináveis. Mas chega no verso 4 do Salmo 139, ele vai dizer: o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Glória a Deus. Queridos, o grande sonho de Deus, o grande objetivo de Deus, o grande desejo que é no nosso coração também, é que você e eu, nós possamos ouvir a palavra, mas não apenas ouvir dizer: puxa vida, que maravilha, eu não sabia que era assim, eu nunca tinha ouvido dessa maneira. Que bom ouvir o meu pastor falar, que bom ouvir o pastor tal falar. Que bom que nesse tempo eu posso sentar no meu sofá, com um copinho de suco do lado, e ouvir a mensagem. Lá na igreja não tem suquinho para mim, lá na igreja não tem sofá. Lá no templo. O desejo do nosso coração não é exatamente esse, mas o desejo é que nós ouçamos a palavra, meditemos nela e coloquemos ela em prática. Então eu quero convidar você a mais uma vez, numa palavra que confronta, a participarmos aqui de um momento de meditação de uma palavra que vai nos confrontar com certeza. A Bíblia diz uma coisa, e isso é independente de quem está pregando. Ainda bem. Diz assim: a palavra que sai da minha boca não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então uma coisa é certa, mais uma vez a palavra do Senhor está sendo ministrada. Mais uma vez. E mais uma vez, nós temos a chance de revermos algumas questões muito especiais na nossa vida. Eu quero ler com você hoje, nessa tarde, nessa noite, o 11º Cântico dos Degraus, que é o Salmo 130. E vai dizer o seguinte: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundância de redenção, abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Que texto maravilhoso! Eu quero me ater aqui a uma questão que você já deve ter visto talvez aí no tema que nós colocamos, mas eu quero antes orar. Coloque o seu problema diante do Senhor. Hoje é o primeiro domingo de maio, esse é o mês que nós denominamos como mês da família. Coloque a sua família diante do altar do Senhor. Coloque famílias que você conhece que estão vivendo situações extremamente complicadas. Se for possível, convide alguém, ligue para alguém, mande entrar no Face aí, dá uma olhada, tirar um tempo para ouvir a palavra. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos.
porque o Senhor é um Deus longânimo. Contigo está o perdão. No Senhor há abundante misericórdia, abundante redenção. É o Senhor que remirá Israel de todas as suas iniquidades. Pai, nos permita lembrar disso todas as manhãs, todos os dias, todas as horas, para que possamos viver uma vida de paz. Meu Deus, quanta coisa seria evitada, quanta coisa no nosso mundo seria, Deus, desviada da nossa vida, da nossa família, da tua igreja, se nós observássemos a tua palavra, se nós esperássemos somente no Senhor, se nós tomássemos posse verdadeiramente da esperança no Senhor. Quanta coisa, Pai, seria evitada se nós abraçássemos essa paz que só o Senhor pode dar. Meu Deus, ajude-nos, ó Deus, a entender aquilo que o Senhor nos falará nesta hora. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada família representada nas participações dessa live, cada estado, nação, que porventura esteja nos vendo agora. A Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você, como você viu aí já no tema, eu queria falar um pouquinho sobre essa razão e esse lugar. Eu queria pensar com você não em cada palavra que o salmista falou nesse salmo, que é tremendo quando a gente vai lendo, vai observando as certezas, os sentimentos, as convicções do salmista acerca de Deus. Quando ele pede ao Senhor para ouvir a sua voz, para ouvir as suas súplicas, para atender. Como que nós queremos isso? Quanto que nós queremos isso? E ele fala aqui que se o Senhor olhar para as nossas iniquidades ou para a iniquidade do ser humano, ninguém subsistirá. É por isso que Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E quando ele fala assim, se tu olhar, se tu observar as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? E aí lá no versículo 7 ele vai dizer, porque no Senhor há misericórdia, há abundante redenção. Por isso é que o salmista tinha certeza de que o Senhor não olha segundo as iniquidades. O Senhor não baseia as suas ações para nós nas nossas iniquidades, porque nós mesmos não precisamos pensar muito, não precisamos analisar demais para ter a certeza de que se o Senhor observasse as nossas iniquidades, ou seja, pelas nossas iniquidades, por causa delas, nós temos a convicção de que nós só merecemos o pior. É por isso que a Bíblia fala de misericórdia, porque misericórdia é quando Deus não retribui a nós de acordo com os nossos merecimentos. Porque o nosso merecimento, os nossos merecimentos, eles não são suficientes, ou até mesmo diria não existem em relação àquilo que nós queremos receber de Deus ou precisamos receber de Deus. É por isso que fala de misericórdia. Uma outra coisa muito especial que eu vejo nesse texto é o versículo 4, que vai dizer assim, contigo está o perdão, e o perdão está com o Senhor. Nós sabemos que Ele
é que pode perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz lá no Salmo 103 que Ele é que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz que o Senhor é Ele que perdoa o pecado. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas é interessante o que o salmista diz. Ele diz assim: contigo está o perdão para que sejas temido. Tendo a consciência de que o Senhor é que perdoa, nós deveríamos temê-lo. Mas nós, principalmente em nosso tempo, nós estamos a cada dia nos distanciando daquilo que se chama temor a Deus. Um pastor que eu gosto muito de ouvir prega um tema chamado Síndrome de Jeová. Quando as pessoas têm essa ideia de querer ser Deus, de querer ser igual a Deus, de querer saber igual a Deus. E eu penso que na nossa geração há muitos de nós querendo nos nivelar a Deus, ou até mesmo nos colocar acima de Deus, a ponto de determinar para Ele e Ele fazer. Nós nos achamos tão no nível de Deus que nós temos hoje a capacidade de chamar Deus de você. Realmente estamos vivendo um problema muito sério. Realmente esse é um tempo que o Senhor decidiu e permitiu que nós pudéssemos voltar para dentro de casa, que nós pudéssemos voltar à introspecção, que nós pudéssemos voltar ao autoexame, ao autoesquadrinhamento. É por isso que Jó, lá no livro de Jó, está escrito o seguinte: ser-vos-ia bom se o Senhor vos esquadrinhasse? Ou seja, não seria melhor você mesmo fazer isso e colocar as coisas em pratos limpos diante de Deus e reconhecer a sua iniquidade? É por isso que ele fala assim: contigo está o perdão para que sejas temido. Então por que o perdão está com o Senhor? Para que ele seja temido. Há um propósito nisso. Então o salmista fala aqui da ansiedade, do desejo, da ânsia. Ele fala assim: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Enfim, essa canção maravilhosa, onde o salmista coloca tantas lições para nós, que poderíamos passar aqui a noite falando disso. Mas eu gostaria de pensar em algo necessário, extremamente necessário e urgente, que eu estou chamando nesse tema de mergulho, um mergulho necessário e urgente. Eu quero te lembrar, eu quero que nós nos lembremos aqui de que esse pessoal que cantava essas canções, enquanto cantavam, eles estavam caminhando, estavam em uma peregrinação, estavam a caminho do templo, a caminho da festa ao Senhor, a caminho da adoração, a caminho da presença de Deus. Era assim que eles viam, era assim que era, porque a arca do testemunho, a arca do Senhor estava no templo. E eles iam para Jerusalém para festejar as festas do Senhor. E nesse período, enquanto caminhavam, eles cantavam esses cânticos, que foi criado um inário, uma coletânea de 15 cânticos, para que durante a viagem pudesse cantar. Falando isso para você que talvez ainda não tenha me ouvido falar aqui. Mas eu gostaria de voltar com você no verso 1. É o verso 1 que me traz o tema de que trata-se de um mergulho
necessário e urgente. Eu penso nisso porque a Bíblia diz, lá em Isaías 55:6, diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. É urgente. Invocá-lo enquanto está perto é urgente. E aqui o salmista diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. E eu gostaria então de pensar com você e de levantar aqui um questionamento dizendo: de que profundezas o salmista está falando? Porque ele não está em um calabouço, ele não está dentro de uma cova de leões, dentro de uma fornalha, ele não está no ventre de um peixe. Porque Jonas, quando falou que estava nas profundezas, ele estava no ventre de um peixe. Só que eles estão aqui num caminho, numa estrada. Estão caminhando. Estão cantando exatamente os cânticos dos degraus. Alguns chegam a dizer que esses cânticos eram cantados exatamente nos degraus do templo. Por isso chamados cânticos dos degraus, enquanto estavam já caminhando para a porta. Então quando chegavam nos degraus, eles começavam a cantar. Então a cada degrau que passavam, cantavam um cântico. E ali, visualizando a porta do templo, visualizando o momento maravilhoso de encontrar com o povo, de começar a festa, ele começa o cântico dizendo: das profundezas a ti clamo. Se nós formos olhar para uma questão cronológica, talvez, uma questão assim de ordem até mesmo dos cânticos, a impressão que se dá é que nós estamos aqui, já que nós estamos no 11º cântico, em 15 cânticos, nós estamos bem próximos do momento da alegria, do momento chave, do momento especial. E nesse momento, depois de passados 2/3 dos cânticos, entrando no último terço dos cânticos, ele canta o seguinte: das profundezas. De que profundeza ele estava falando? Se ele estava em cima da estrada, ele estava no degrau do templo, talvez. Eu quero convidar você a pensar e a refletir sobre isso, entendendo que as profundezas das quais ele está falando não é uma profundidade física, não é uma profundeza da terra ou do mar. Ele está falando da sua própria profundeza, ele está falando do mais profundo do seu ser. Ele está falando do que vem na alma. E o que vem na alma dele, o que vem lá nas profundezas, o que ele consegue arrancar das profundezas, é um desejo que Deus o escute. É ter a certeza de que Deus está ouvindo. Você já deve ter passado por isso, eu já passei por momentos em que você está orando, está buscando, mas dá-se a sensação de que não está sendo ouvido. Dá-se a ideia de que que Deus não está te ouvindo. Então é aquele: Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Algo importante que eu quero dizer: eu preciso, porque eu estou em um mergulho, eu estou falando das profundezas, eu estou clamando das profundezas. Por que das profundezas a gente clama? Lembra que o Senhor disse assim: buscar-me-eis e me achareis? Mas ele fala qual seria o momento que ele faria isso, que nós o encontraríamos quando buscássemos.
Ele fala assim, quando me buscares de todo o vosso coração, ou seja, quando você fizer esse mergulho no profundo do seu ser e arrancar tudo aquilo lá que não pertence a mim, que não tem a ver comigo, para que você possa me buscar de todo o seu coração. Uma das coisas que eu tenho dito é que uma das coisas mais raras talvez que exista é encontrarmos Deus quando buscamos. Porque Ele diz que nós o encontraremos quando buscarmos de todo o nosso coração. E na maioria das vezes, nós não estamos de coração inteiro. Nós conversamos com Deus, nós até oramos, mas com determinadas coisas que estão dentro ainda do coração. Talvez com alguns sentimentos. Talvez com alguns traumas não resolvidos. Talvez com alguns ressentimentos, talvez, quem sabe, até mesmo com algumas mágoas. Pode ser que a gente vá buscar o Senhor com raiva de alguém, decepcionado com alguém, e aquilo não sai da nossa mente, não sai do nosso coração, e nós ainda assim vamos buscar a Deus. Ou nós estamos buscando a Ele com uma preocupação com alguma coisa. Quantas vezes nós oramos baseados totalmente nas nossas preocupações? Às vezes, a maior parte das vezes que nós oramos é quando estamos preocupados. Um filho saiu de casa, não está chegando no horário que deveria, nós preocupamos e começamos a orar. Oramos com a mente ligada em alguma coisa. Então, na realidade, ele está falando assim, eu mergulhei nas profundezas, querido, todas as vezes, indubitavelmente, todas as vezes que você mergulhar nas profundezas do seu ser, você vai encontrar podridão, imundície, vai encontrar. Você vai encontrar alguma coisa que você guardou lá por sua vontade ou você esqueceu lá dentro. Alguma coisa ficou guardada. Alguma coisa pode ser até que você tenha esquecido. Olha só o que o salmista fala no Salmo 139. Ele fala o seguinte: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho direito. Ele está dizendo, sonda-me, conhece o meu coração. Ele fala, ele confessa uma série de coisas, mas ele chega um momento que ele fala assim, pode ser que algo esteja lá dentro. Pode ser que algo esteja escondido em algum recanto do meu coração e que eu não acionei, que eu não acessei. É preciso que nós possamos entender a profundidade desse mergulho. A profundidade no sentido de importância. A profundidade de se estar nas profundezas. Isso é a importância, a relevância de nós tirarmos um momento a sós conosco mesmo, a sós com Deus, e fazermos esse mergulho que é urgente, querido, que é necessário, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Talvez estamos guardando coisas nas profundezas do nosso ser, que já está num lugar escuro, que nós não conseguimos enxergar mais. Ou está tão distante no tempo que nós não conseguimos alcançar com a nossa vista mais. Mas deixa eu falar uma coisa para você, onde há escuridão, só tem uma coisa que pode solucionar, é luz. É por isso que no período do caos universal, o Senhor disse assim, haja luz. E quando o Senhor diz, haja luz, então vai haver luz. Ele disse, haja luz e houve luz. Então quando nós adentramos nas profundezas, toda a profundeza é escuridão. Você pode notar, todas as vezes que se fala de profundeza, está falando de um lugar escuro, de um lugar de difícil acesso, de um lugar onde você não vai enxergar as coisas corretamente.
E você pode ter visitado as profundezas, quando você viu a escuridão e você viu que parece que não tinha mais fundo aquilo, mais lugar onde você pudesse colocar o seu pé, então você parou de adentrar. E aquele lugar escuro do nosso ser está lá. Você não mexeu, você não abriu, o Senhor não entrou, não clareou, não visualizou o que tinha lá. Muitas vezes, se entrar nas profundezas, queridos, vai nos machucar, vai causar dor em nós, vai causar choro, vai nos fazer lembrar de coisas que nós não gostaríamos de lembrar, vai ativar algo em nossa mente que nós não gostaríamos de ativar, mas ele é urgente e ele é necessário. Porque deixa eu te falar uma coisa, está claro na palavra o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, nós só conseguimos confessar quando nós mergulhamos na profundeza do nosso ser e falamos de tudo aquilo que nós encontramos lá. Confessar é falar tudo, é dar nome, dar endereço, da localização. Isso é confessar. E o salmista fala assim: das profundezas a ti clamo. Querido, não tem outra coisa a fazer depois que nós chegamos nas profundezas. Porque quando nós chegamos nas profundezas do nosso ser, a única coisa a fazer é clamar. Porque você talvez e eu não vamos conseguir ter motivos para adorar, para agradecer, para entrar em júbilo quando nós adentramos as profundezas do nosso ser. É por isso que ele falou assim: se tu observares as iniquidades, Senhor, ninguém subsistirá. Porque nas profundezas encontramos iniquidade. Muitas vezes, querido, deixa eu te falar uma coisa que me ocorre exatamente agora aqui. Muitas vezes, existe nas profundezas do nosso ser algo guardado que nós fizemos até mesmo com o pretexto de estar fazendo para Deus, de estar sendo fiel a Deus. Por exemplo, esse é um tempo muito propenso a isso, de nós desobedecermos a Deus pensando que estamos fazendo o melhor para Deus, quando nós não reconhecemos as nossas autoridades sobre nós, quando nós não reconhecemos e não honramos, não nos sujeitamos. Então a gente corre o risco de estar fazendo a coisa certa no momento e com a motivação errada. Nós corremos o risco, eu vou repetir, de estar fazendo a coisa certa, porém, no momento errado e com a motivação errada. Cultuar a Deus é coisa correta. Cultuar a Deus é coisa certa. Mas Jesus nunca usou a adoração a Deus, o culto a Deus, para afrontar ninguém. Então nós precisamos adentrar as profundezas de nós mesmos. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós percebemos que nós estamos com essa bola toda. Eu tenho pensado nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento social, que são dias de muito prazer no coração de Deus. Porque são dias nos quais Ele está nos dando a chance de nos autoexaminarmos.
Ele está nos dando a chance de mergulharmos nas profundezas do nosso ser. Porque nós não poderíamos reclamar nesse tempo de falta de tempo. Temos tempo para isso. E quanto temos? Eu gostaria de nesta noite, poder convidar você, desafiar você a tirar um tempo da sua vida e fazer como o salmista fez, dar esse mergulho nas profundezas do seu próprio ser, ainda que esteja à porta do templo. Assim como no Salmo 126, o povo disse assim: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, entendendo que, apesar de não estarem mais no cativeiro babilônico, no cativeiro internacional, apesar de agora não ser escravo de outra nação, ainda havia cativeiro pelo qual eles deviam ser livres, precisavam ser livres. Então quer dizer para você que ainda que nós sejamos servos de Deus, filhos de Deus, igreja de Deus, existem, no sentido muito pessoal, muito individual, uma questão da alma de cada um. Porque é nessa alma. Esses dias veiculou-se um videozinho que é trechinho de um filme onde alguém pergunta para o outro assim: quem é você? Ele falou: olha, eu sou um treinador de basquete. Ele falou assim: mas se tirar de você, o que sobra? Ah, eu também faço isso, faço aquilo, eu sou professor. Então ele disse: mas e se tirar de você? Eu sou um pai de família, tenho filhos. Ele falou assim: Deus queira que isso não aconteça, mas se porventura tirarem isso de você, sobra o quê? E ele diz: ah, eu sou um americano, eu sou um cidadão americano. E ele disse: é só isso? Você é só isso? É assim que você se identifica? Porque às vezes, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui para a gente encerrar nossa palavra. Nós muitas vezes vivemos de superficialidades. Por exemplo, às vezes nós vivemos num conhecimento bíblico que nós aprendemos no templo. Talvez seja por isso a necessidade tão grande de se voltar para o templo. Porque tudo que aprendemos é no templo. Porque tudo que sabemos tiramos do templo. Porque tudo que nós vivemos durante a semana é o que nos alimentamos no domingo à noite ou no domingo pela manhã no templo. Então você almoça domingo pela manhã e vive com aquele almoço até quinta-feira à noite. Tenta fazer isso essa semana. Tenta fazer isso quando você voltar para os cultos, para os templos. Almoça domingo pela manhã. E vamos entender que você vai almoçar e jantar domingo. Mas aí você só vai se alimentar de novo na quinta-feira. E depois você vai só se alimentar no domingo de novo. Será que você vai aguentar? Será que você vai sobreviver? Se fisicamente a gente não consegue sobreviver alimentando-se 2 ou 3 vezes por semana só, imagine você espiritualmente falando. E quando não somos alimentados espiritualmente falando, a nossa alma começa a chorar, começa a minguar, começa a ansiar, assim como o guarda da noite anseia pelo amanhecer. A nossa alma começa a
necessitar desse encontro, e para isso é preciso que você faça um mergulho na profundeza da nossa própria alma, na profundeza da nossa própria vida, porque é lá que existem as nossas vontades, as nossas emoções. É lá que a nossa história está plantada, está escrita. É lá que nós tomamos as nossas decisões, é no profundo do nosso ser. Queridos, que eu e você possamos entender a necessidade nesse tempo, aproveitar essa oportunidade e aprendermos a mergulharmos profundamente no nosso ser. Porque o salmista disse assim, mesmo estando nos degraus do templo, ele diz assim, eu estou indo às profundezas. E ele, quando faz aquele mergulho nas profundezas do seu ser, ele descobre uma coisa, ou aliás, duas coisas. Ele descobre que tem que clamar. Quando é que você clama? Quando é que você descobre que tem que clamar alguma coisa? Quando ele chega nas profundezas, ele descobre que tem que clamar. E sabe qual a segunda coisa aqui? Que ele descobre que tem que clamar, mas ele também sabe a quem clamar. E ele fala assim, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Que no mergulho que você vai fazer essa noite, que no mergulho que faremos no nosso ser, que possamos clamar, mas possamos clamar a quem é devido o nosso clamor. Nós temos que saber a quem clamar. Não adianta você clamar ao seu médico, ao seu pastor, ao seu professor, ao seu guru. Você tem que clamar a Deus. Que a boa mão do Senhor, que a vara e o cajado do Senhor possa te guiar enquanto você toma a decisão de mergulhar nesse mergulho urgente e necessário. Nesse período de transição, de preparação para receber o novo que vem aí, que eu e você possamos mergulhar em nós mesmos. E isso é um negócio tão tremendo, tão maravilhoso, que não dá para você fazer isso pelo outro. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A Bíblia diz isso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que Deus possa te guiar nesse mergulho e que você realmente possa se libertar da escuridão, das profundezas que estão te massacrando, que estão te atrapalhando essa vida na superfície. Não dá para viver só na superfície, querido. Às vezes nós vivemos tão superficiais que nós sorrimos, mas por dentro estamos chorando. As pessoas passam na rua e falam, e aí, tudo bem? Você fala, tudo bem, quando não está tudo bem. Mas a esperança que temos é que depois desse mergulho, depois de clamar e clamar ao Senhor, você possa dizer, contigo está o perdão, em ti a misericórdia, em ti a abundante redenção, e o Senhor remirá o seu povo. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te dar uma semana abençoada. E se Deus permitir, na terça-feira voltaremos a ministrar. Deus te abençoe. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus te dê a paz dessa semana. Um abraço a todos, toda a família. Obrigadão. Muita gente falando aí que está com saudade. Eu também estou com muita saudade de vocês. Um beijão para todo mundo. Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa família abraça a sua família nessa semana. Deus te abençoe.